potencializar essas virtudes. Então, no começo da obra também ele falava dos sacramentos, e aqui ele volta falando da importância, né, dos sacramentos, trazendo também um esquema de cada sacramento e remédio para cada caso, né? Então, ele, na página 395, então quem tiver depois, quiser acompanhar, tem lá esse esqueminha. Mas aqui, por exemplo, ele fala aqui, contra a inclinação ao pecado, o sacramento da Eucaristia. Contra a debilidade espiritual, a confirmação, né, a crisma. Contra a concupiscência, o matrimônio. E aí ele reforça a virtude da caridade em todas as circunstâncias, né? Como ele já tinha citado, que a caridade é a principal virtude, né? Então ele fala, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E reforça aqui que a dificuldade de uma obra não aumenta o mérito dela em si, mas o amor e a bondade da obra. Como sacramentos, os pontos mais importantes ele coloca para o caminho da perfeição. Então, ele transcende aqui o entendimento do sacramento somente para a salvação. Então, o que seria talvez um bem para a salvação, ele coloca aquele sacramento e algo a mais para se atingir a perfeição. Então, ele fala aqui, por exemplo, de novo a questão do batismo, né? Se está em nossas mãos, por exemplo, poder batizar alguém que morreria sem aquilo, né? Sem o sacramento, é o nosso dever mesmo que isso custe o nosso pescoço. E em relação aos sacramentos, não cumprir aqui somente o que é preceito, que seria para salvação, mas o que, por exemplo, para atingir a perfeição, ele aconselha, por exemplo, a Eucaristia frequente, até mesmo a Eucaristia diária, que já foi algo que era uma dúvida mesmo dos fiéis, né? Então, antes ali de Pio X, alguns fiéis achavam, né, ou até mesmo em alguns momentos a doutrina falava que não era aconselhado, porque você tinha que estar assim muito perfeito para se chegar à Eucaristia, né? Então as pessoas tinham um receio até mesmo de chegar na Eucaristia. E aí houve uma compreensão de que não, que a Eucaristia vai ajudar nessa perfeição. E Pio X trouxe que é aconselhável, inclusive, a Eucaristia como um alimento que vai fortalecer. Mas com a devida preparação e ação de graças também, né? Não evitar a qualquer custo o espírito de rotina na Eucaristia, na confissão. Então, também aqui ele aconselha a confissão, né? Se for cumprir uma doutrina de preceito, uma vez por ano seria o suficiente. Mas, ou quando, né, está num pecado grave. Mas aqui ele fala para a perfeição a confissão semanal. E um cuidado que se tem que ter para que não se caia num espírito de rotina. Então, ele sugere que você se confesse como se fosse a última confissão da sua vida sempre, para que você coloque a sua mente dessa maneira para evitar o espírito de rotina. E o valor incomparável, né, da Eucaristia, de se lembrar sempre do valor incomparável da Santa Missa. Ele fala assim, que se Deus hoje não nos castiga diante de tantas misérias do mundo, de tanta impiedade, de tanta imoralidade, é devido a todas as vezes que o seu filho se oferece em sacrifício novamente. E ele até propõe para que a gente possa unir as nossas orações a uma Santa Missa que está sendo realizada. Então, coloca aquela tua intenção a um cálice, né, que está lá, o sangue de novo sendo derramado, porque é isso que Deus eleva, né, a cada Santa Missa nas nossas próprias orações. E também para a gente manter a humildade. Então, não esquecer que, independente do grau de santidade que se atinge, todos nós fomos resgatados do inferno. Ele fala que nós somos como ex-presidiários, nós somos ex-prisioneiros, para a gente não esquecer que nós éramos prisioneiros de Satanás e que isso já seria o suficiente para que a gente mantivesse o espírito de humildade sempre. Aí aqui entrando nas virtudes específicas e os dons que correspondem a cada uma delas ou que alimentam cada uma delas.
Aí começa com a fé e suas divisões. Então, divina, habitual, que é aquela infundida por Deus no batismo. A formada, que é unida pela caridade. Tem a interna, tem a externa, que é manifestada por palavras e sinais, né? Atos de fé, profissão de fé. A fé católica, que aí entra as verdades que foram reveladas por Deus. A fé definida, a fé necessária, então tem vários tipos aqui de fé. E que o dom que ilumina a fé é o dom do entendimento, porque ele entende que a fé ela tem um limite humano, dentro da nossa capacidade humana. Então, ele até traz aquela passagem dos discípulos de Emaús, que eles estavam ali, né, frente a Jesus, mas precisou de algo para iluminar a inteligência. Então, esse iluminar a inteligência é o dom do entendimento. Então, que só esse dom vai superar o nosso limite humano da fé, na fé. E São Tomás fala que uma visão purificada pelo dom do entendimento é como se Deus pudesse, a certo modo, até mesmo ser visto. Então, aquela sensação de que a gente está vendo a providência divina de uma forma muito clara é um exemplo de como o dom do entendimento age diante da fé. Então, ele fala que isso é uma alma que fica atenta à ação do Espírito Santo. Que a alma, ela meio que perde o instinto humano e começa a ver tudo como um instinto divino. Aí se refere à sexta bem-aventurança que explica, né? Que são bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E ao contrário disso, né, que ele fala dessa visão de ver a Deus, ele traz de novo aquela relação do pecado, que o pecado mortal, né, ele mata a alma, mas tem os pecados veniais que eles obscurecem a visão. Então ele traz como se fosse uma miopia, ou dependendo do grau, né, do pecado, ele chega a uma cegueira espiritual. E quais são os vícios e contrários que mais causam isso? Ele fala de novo da gula e da luxúria. Ficam pessoas tão equivocadas ao falar das coisas espirituais, a mente não se eleva porque está presa às coisas de baixo, às coisas baixas. E ainda tem por exagero as delicadezas que o Espírito Santo pede. E aí, para fomentar o dom, e não só nesse, mas ele fala de uma forma incessante e repetida para fomentar todos os dons, o recolhimento da alma. Então ele fala, né, que uma alma amiga do bulício jamais perceberá a voz de Deus em seu interior. A oração, uma prática viva, uma prática de uma fé viva. Então ele reforça em todo o tempo aqui, principalmente quando ele entra dentro dos graus de oração, sobre essa questão do recolhimento. E a fidelidade à graça, que aí nos torna mais poderosos, né? Ele fala assim, tudo posso naquele que me fortalece, mesmo que nos peça maiores sacrifícios. Dá-me o que ordenas e me ordena o que quereis. Aí sobre o dom da ciência, que ele vem a iluminar a prudência. Então ele fala que é aquele dom que torna as pessoas mais esclarecidas mesmo sobre os assuntos divinos em todos os seus conhecimentos. E que eles veem as maravilhas da prática da virtude. Ele dá um exemplo aqui de São Vicente Ferrer, que quando ele teve que fazer uma importante pregação para um príncipe, enfim, né, para pessoas ali, e ele achou que precisava de mais estudo, então ele preparou por mais tempo, até mesmo a homilia e a pregação que ele ia fazer. Mas isso não deixou as pessoas que assistiram tão satisfeitas como a que ele fez no dia seguinte, pregando como de costume, conforme a moção do Espírito Santo. Então, essa moção que já vem através do dom da ciência. Tão curioso que é, porque quando se fala em ciência, a gente já associa, né, a um estudo, talvez científico, alguma coisa assim, mas ele fala que para fomentar, ele nem citou o estudo, ele fala que para fomentar o dom da ciência, que dá o entendimento como uma certeza sobre as verdades sobrenaturais, o que tem que ser feito? Fugir das situações mundanas, fugir dos espetáculos, diversões, ter um recolhimento e oração.
Então é como se, assim, precisa só purificar a mente que ficará mais claro de se chegar, né? De ter esse dom, né? E aí é a virtude da esperança que está inserida na vontade. A esperança no céu é lembrar que Deus é misericordioso, que ao renunciar às coisas mundanas, ele fala que as pessoas começam a sentir como se fosse uma certa nostalgia do céu e esperar mais no céu. E que as almas mais adiantadas não são tão preocupadas com o dia de amanhã, mesmo nas coisas materiais e temporais. É aquela passagem, né? Olhai as aves do céu, quanto mais vós, homens de pouca fé. E fala das orações simples para se fomentar a virtude da esperança. Como se fossem simples frases que a gente pode vir a repetir, né? Se queres, podes curar-me. Aquele que amas está enfermo. Eles não têm mais vinho. E as almas perfeitas são aquelas que chegam a esperar até mesmo contra toda a esperança. Que nada tira a paz delas, nem perseguições, calúnias, injúrias, enfermidades, nada penetra na alma. E a sua vida do céu começa na terra, então, que lhe importam as coisas do mundo. E o dom que aperfeiçoa a virtude da esperança é o temor. Fala assim que o temor, embora seja imperfeito, porque faz a pessoa recorrer a Deus mais com medo do inferno do que amor a Deus como uma ordem, mas ele é bom na sua substância, porque ele gera um horror ao pecado, e por afastar a pessoa do pecado facilita o dom penetrar na alma, né? Que ela está mais limpa. E é um dom filial, então ele é próprio dos filhos temer perder aos pais. Então nos causa isso também, é o próprio desse temor perder, né? Ter o medo de perder o amor de Deus. E o vício oposto disso é a soberba, a presunção. E para aumentar o temor é medir com frequência sobre a infinita grandeza de Deus, sempre ter reverência, um respeito ao se tratar as coisas divinas, um cuidado, uma mansidão no trato com o próximo, tratar com refinada delicadeza, considerando todos melhores que nós. E crendo mesmo, né, não só considerar como uma falsa humildade, mas crendo mesmo que talvez se a outra pessoa que a gente acha que é menos que nós, mas que se ela tivesse a graça que nós tivemos a oportunidade de ter, ele seria infinitamente melhor, seriam mais fiéis à graça do que nós. Então a gente sempre se colocar nessa refinada delicadeza em relação aos outros. E a virtude da caridade fala de novo, né, que mais vale um só ato intenso de amor do que 1000 atos tíbios ou remissos. Então, só valeria uma Ave Maria rezada com essa ardente devoção do que um rosário todo com distração. E ele fala aqui sobre a caridade do mestre espiritual, que no silêncio do confessionário podem fazer maior bem e glorificar muitíssimo mais a Deus do que grandes pregadores que talvez busquem a si mesmos em seus aparentes triunfos oratórios. E dentro da virtude da caridade, algo que é difícil também, né? Que é difícil também, porque o amor dessa maneira ele é sempre difícil, mas ele fala sobre os inimigos, né? Então, amar os próprios inimigos por caridade. Inclusive quando eles precisarem do nosso particular amor. Se tiver num risco corporal, num risco espiritual, é o nosso dever agir. Embora a gente não tenha que ter, ele fala, mostrar um especial amor, um amor particular, isso não é necessário demonstrar esse afeto, mas é um dever cristão, né, você agir quando ele está em risco. E a todos, dar a todos sempre um cumprimento cordial e cristão. E não excluir das nossas orações os pecadores. Também fala que não excluir de relações sociais, comerciais, embora a gente não precisa dar demonstrações especiais de amizade. Exceto se, ao negar
afeição vai causar algum tipo de escândalo, né? Ou alguém vai perceber, enfim, vai levar outra pessoa ao pecado. E especialmente se esse inimigo se mostrar arrependido ou ter pedido perdão. Então ele fala assim, não é obrigatório, mas para a salvação nos é exigido amar dessa maneira. E fala que Santa Teresa, inclusive, tinha um afeto especial aos que lhe perseguiam. Também fala que devemos amar aos anjos, os bem-aventurados, as almas do purgatório, com verdadeiro amor de caridade. E que só não é lícito amar os demônios, os condenados, com amor de caridade. Ainda que eles tenham uma natureza de obra de Deus, eles estão obstinados pelo mal e são incapazes da eterna bem-aventurança. Então, amá-los seria equivalente a odiar a Deus. E traz uma hierarquia do amor, né? A Deus, ao próximo e a nós mesmos. De uma forma subjetiva, ele traz aqui também amor aos santos, porque eles estão mais próximos de Deus, e amor aos nossos parentes, segundo o sangue, desejando que sejam mais santos, inclusive. Amor que devemos ter também dentro de uma hierarquia aos compatriotas, amigos de luta e missão, amigos de profissão. Amor aos parentes, aos pais, por serem nosso princípio, inclusive aqui ele coloca assim, amar mais até aos pais do que aos esposos e filhos. Embora não impeça amá-los com mais intensidade, que é o mais comum, né? Amar os filhos com mais intensidade, mas por princípio, por termos, né, o benefício da vida vindo deles, esse seria o esperado. Então, aos nossos benfeitores também, aqueles que nos concedem algum benefício, e aos nossos beneficiados, que dependem e são como um prolongamento de nós mesmos. E aí entra no dom da sabedoria, que é o dom que leva à perfeição, a virtude da caridade, que é inseparável da caridade. Então ele traz aqui de novo aquela relação que como se a caridade, né, que é a virtude principal, ao chegar na nossa natureza humana, ela se depara com uma atmosfera que para ela é irrespirável. Então é como se a caridade sofresse uma espécie de uma asfixia. E o que vai tornar a caridade respirável em nós é o dom da sabedoria. A fé se limita a crer, e o dom da sabedoria permite experimentar e saborear o que a fé crê. Sábio é aquele que contempla algo sem conhecer as suas causas. E é ela que leva ao heroísmo, a virtude da caridade, que aí faz poder sofrer tudo e nem considerar sofrer mais, né? Quando se chega nesse grau de heroísmo. Eles estariam aqui dispostos, ele fala, os santos, se por absurdo eles pudessem amar mais a Deus, mesmo que tivesse que ir ao inferno, estariam dispostos a isso. E que dela deriva como fruto a virtude da ordem. A virtude da ordem, né, para com Deus primeiro, conosco mesmo e com os próximos. Então ele fala que ele faz viver em sociedade as três pessoas divinas. Então é como se juntasse Marta e Maria numa só pessoa, né? A atividade prodigiosa de Marta, que em nada aí compromete o sossego e a paz de Maria. E os vícios opostos da sabedoria é uma ignorância espiritual. Ele chama de estultícia. É uma espécie de estupidez, que parecem aqueles que apreciam algo das ninharias do mundo ou julgam que mais vale a sua posse do que o sumo bem. Então a luxúria aparece aí novamente, afinal o homem animal não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus, e o que prejudica também é a ira, que ofusca a mente pela forte comoção corporal, impedindo-a de julgar com retidão. E os meios de fomentar recolhimento, vida de oração, fidelidade à graça e a invocação frequente do Espírito Santo. Inclusive ele sugere, né, começar o dia fazendo essa invocação do Espírito Santo para que auxilie, que os dons venham em auxílio nos momentos. Foi tratado as características negativas da vida cristã, as positivas, falando das virtudes teologais, e agora, nessa
que se encaminha para a parte final da terceira parte, que é a parte principal, assim, a maior parte, que mais dedica tempo do livro, ele traz as virtudes morais, ele fala sobre os temperamentos, ele fala sobre questões bastante práticas aqui. E aqui ele também fala sobre os graus da oração, né? Fazendo aquela alusão do que ele fala lá no começo do livro, com as 7 moradas, então ele traz aqui também, de uma forma bem prática, como são os 9 graus. É interessante que ele não parece assim, pelo menos a mim não pareceu, que ele vinha assim numa sequência linear e lógica. Parece que ele trazia alguns pontos, aí ia lá para uns fenômenos místicos, daí ele voltava para outros pontos bastante práticos. Então, em algum momento me pareceu que era intencional isso, ó, vamos levar a mente para lá um pouco, agora a gente volta para dizer assim, não, isso que os santos viveram a gente consegue e é dessa maneira, agora a gente volta a ver quais são os fenômenos. Ele vai trazendo isso ao longo do livro, assim. E aí a quarta parte, que é o final, ele termina falando sobre os fenômenos místicos mesmo. Aqui ele entra uma questão assim de física, até física aqui, assim, porque os fenômenos que acontecem, eles precisam de uma certa forma uma comprovação, até mesmo porque ele fala que existem muitos racionalistas que questionam, né, que esses graus místicos. Então ele chega a algumas, aí usa muito Santo Tomás para explicar isso. Então, começando aqui a falar sobre as virtudes morais. Começa falando novamente dos 4 pontos em comuns para o desenvolvimento delas. Recolhimento na vida de oração, evitar o pecado. Fala da recolhimento na vida de oração porque na solidão Deus costuma falar ao coração. A fidelidade à graça e a invocação ao Espírito Santo. Inicialmente ele fala da prudência, então ele fala dos 4 principais e fala de alguns que derivam desses principais. Mas ele já havia falado em algum momento que são milhares, que no momento que a gente precisa, a gente vai ter que desenvolver aquela determinada virtude. Então aqui, eu acredito que todos os que ele citou, os principais, os que derivam, são os que eles acreditam ser os mais importantes aqui para o nosso desenvolvimento da perfeição. Então, sobre a prudência, né? É preciso ser prudente como as serpentes e simples como as pombas. Ela é a virtude condutora, porque dirige e governa todas as demais virtudes. E é ela que vai conciliar algumas virtudes que parecem opostas. Então, a virtude da humildade contra, né? Trazendo aqui uma conciliação com a virtude da magnificência, ou a virtude da justiça com a da misericórdia. Então ele fala assim, ela é a virtude que nos tira do apuro, ela vai nos dizer como agir naquela determinada ocasião. E ela vai indicar o procedimento correto em cada uma das situações. E parte integrante dela é a memória do passado, no sentido de lembrar os êxitos, os fracassos, com uma inteligência do presente, com uma sagacidade. A sagacidade no sentido de estar pronto, a prontidão do espírito para resolver os casos mais urgentes, quando não há tempo de pedir conselho, que aí ele traz aqui logo na sequência a importância do conselho, né? Mas quando não há tempo, a prudência vai ajudar a agir por si mesmo, né? Se é conveniente ou não determinar uma ação. E aí sobre o conselho, que é o dom que aperfeiçoa a virtude da prudência. A prudência julga corretamente, retamente, pela razão que é iluminada pela fé. Então o dom do conselho é o instinto, a moção do Espírito Santo no modo de agir. Ele dá alguns exemplos, né, desse dom, como ele aparece nas Sagradas Escrituras. Então, quando Nosso Senhor ficou em silêncio diante de Herodes, ou a resposta que ele deu para salvar a mulher adúltera, ou para confundir os que perguntaram se era lícito pagar o tributo a César. E traz para nós a necessidade, né, para aprimorar o dom do conselho, de buscar um diretor espiritual, de nos preservar da nossa falsa consciência. E até mesmo ele fala, Santa Catarina de Sena era o braço direito e a melhor conselheira do Papa. E esse dom, ele aumenta a docilidade na submissão aos superiores. Então, aquela
obediência aos homens. Então ele fala que pode se às vezes cair no engano de que quanto mais santo, menos tem que obedecer aos homens, né? Que basta uma iluminação divina e a obediência divina seria o suficiente. Mas ele fala que é o oposto disso, que o próprio Espírito Santo impulsiona a fazer como uma necessidade de recorrer aos homens, especialmente, né, os que eles têm ali uma submissão aos seus legítimos representantes na Terra. Então, se o Espírito Santo lhe fala para fazer algo e o seu superior, o diretor, fala para fazer outra, obedeça o último. Inclusive, ele fala que Santa Teresa, né, que conversava diretamente com o Nosso Senhor, ela falava, mas o meu diretor está me aconselhando outra coisa. E Jesus falava, então obedeça a ele. Pode deixar que eu trabalho nele, mas é o seu dever essa obediência nele. E que, né, confie em mim que eu mesmo vou fazer com que ele compreenda a verdade. E o defeito oposto é a precipitação, que é não dar espaço para consultar o Espírito Santo. Ou a precipitação, que seria agir muito rápido, ou a lentidão, que aí seria o oposto, né? Porque as circunstâncias daí podem mudar e aí você perde a ocasião que teria para agir. Então, reforça aqui que é preciso invocar o Espírito Santo pela manhã e pedir direção e conselho durante o transcurso do dia. Aí na sequência traz a virtude da justiça, que é dar a cada um o que lhe pertence. E que é ela que põe a ordem nas relações para com Deus e com o próximo. A obra da justiça será a paz. Fala que não basta não prejudicar ao próximo, é preciso positivamente dar um bem que lhe pertence. E que os meios para aperfeiçoar a virtude da justiça é evitar pequenas injustiças. Ele fala até de questões práticas, não contrair dívidas, liquidar as que se já tem, cuidar das coisas alheias com zelo maior do que com as suas próprias, ter cuidado em não prejudicar o bom nome ou a boa fama do próximo com piadinhas, zombarias, cuidado com murmuração, ou favorecer ou prejudicar alguém só pela simpatia ou antipatia que se tem por alguém, ou fazer um favor a alguém em prejuízo de outra pessoa, por exemplo, um concurso com vaga, alguma coisa assim, e agir só por inclinações de simpatia, né? E a virtude que deriva é a religião. Aí ele fala aqui sobre o falso devoto, começa falando sobre a devoção. Quanta devoção mal compreendida, quanta gente iludida faz com que sua devoção consiste em sobrecarregar-se de práticas piedosas, rezas intermináveis realizadas como rotina, pertencer a dúzias de confrarias ou entreter-se muitas horas na igreja e logo depois começar a criticar uns ou murmurar de outros. São Tomás adverte que a devoção, como um ato de religião, recai sempre em Deus. Então, até mesmo na devoção aos santos, a devoção não deve terminar no santo, né? Mas que através dos santos ela termine em Deus. E traz aqui como parte dela a virtude da piedade. Ele traz em dois sentidos. Aquela que Senhor, tem piedade de nós, né? A piedade no sentido quase que de misericórdia. E a piedade no sentido de uma virtude que deriva da justiça como ato de honra devido. Então, a piedade aos pais, ao país, aos consanguíneos, porque são um tronco em comum dos nossos próprios pais, ou a mesma uma família espiritual, como uma ordem religiosa, por exemplo. Ele traz aqui algo que eu acho que até vem mais da teologia moral, né? Por exemplo, machucar o pai ou a mãe é mais grave do que machucar a um desconhecido. Também, pecar contra a pátria, parente ou consanguíneo, é mais grave. E para avançar, é preciso refletir sobre os imensos benefícios que se tem deles, né? Que se receberam, por exemplo, dos pais, que jamais poderão corresponder como deveriam. Então, superando ou esquecendo, por exemplo, maus tratos recebidos, pois pais são sempre pais. E o respeito, carinho e veneração aos parentes, especialmente aos que convivem sob o mesmo teto. A pátria, uma forma de
exercer a piedade, né, estudar a sua história e esforçar por servi-la com todos os meios que estão ao nosso alcance, né, e se necessário dar a vida por ela. Então o dom da piedade, ela vem para aperfeiçoar até o heroísmo. Por exemplo, né, dentro disso ele traz aquela real percepção de que somos filhos de Deus, né? Então ele fala para Santa Teresinha, ela tinha tão claro isso, que na oração do Pai Nosso ela não conseguia passar do Pai Nosso, porque ela ficava extremamente comovida com a grandeza de Deus ser Pai. E ele fala, né, o santo de mais alta hierarquia no céu será aquele que neste mundo foi o melhor dos filhos, o melhor filho de Deus. E assim, né, tendo essa ideia da filiação, tratar a todos como irmãos, como diz São Paulo, chorar com os que choram, se afligir com os aflitos, rir com os que riem, fazendo tudo para todos, a fim de salvar todos. E as bem-aventuranças, elas derivam 3 frutos da piedade: os mansos, os que têm fome e sede de justiça, e os misericordiosos. E traz como vício oposto a dureza de coração, que nasce de um amor desordenado a nós mesmos. Uma alma que não consegue chorar seus pecados, ou algumas lágrimas vindas do coração, tem muito de impiedade ou impureza. E outra virtude que deriva da justiça é a observância. A observância é aquela que regula o relacionamento entre inferiores e superiores. A autoridade do superior, recebida diretamente ou indireta de Deus. E ele adverte aqui, quantos atos que parecem ser de uma obediência perante Deus, mas não são, porque se faz se queixando da falta de visão ou da imprudência daquele superior. Santo Inácio de Loyola explicou os níveis de obediência numa carta admirável chamada A Obediência. E a qualidade de obedecer, sabendo que está cumprindo a vontade de Deus, ela é fruto, né, dessa virtude. E ele resume aqui numa frase que eu achei bem interessante, né? Quem manda pode se equivocar, mas quem obedece jamais. Outras virtudes que derivam da justiça, a gratidão, o justo castigo, a veracidade e a amizade. Então aqui, a gratidão por recompensar de algum modo, como uma forma de recompensar de algum modo o benfeitor pelo benefício recebido. O justo castigo, que é a pena a algum culpado. E ele adverte aqui como também ter um cuidado pela facilidade de se confundir com o pecado de vingança, por exemplo. A veracidade, né, falar a verdade, apartando-nos da hipocrisia. Nem sempre estamos obrigados a falar a verdade, mas jamais mentir. Se a caridade e a justiça exijam não manifestar uma verdade, pode-se recorrer ao silêncio. Fala até de mentira, uma piadinha para prejudicar alguém ou divertir aos outros, uma ironia, uma falsa humildade. Tudo isso vai contra a virtude da justiça. E na amizade ou afabilidade, a virtude social, é um sinal de autêntico espírito cristão, mas que é o oposto da adulação. Aí entra na virtude da fortaleza. Para que se possa conhecer o bem-ar do edifício sem que se lhe ponha obstáculo às paixões. Então, o oposto é a covardia, a indiferença, a temeridade. Então, a fortaleza é o que, né, é próprio de dar a força. Então, as virtudes que derivam dela é a magnanimidade, a magnificência, a paciência, a perseverança e a constância. A magnanimidade é aquela que inclina a empreender grandes obras dignas de honra. Oposto da presunção, ambição, vanglória e
pusilanimidade. Eu expliquei aqui, né? Que é a excessiva desconfiança de si mesmo. Então, é o oposto, né, do que seria talvez aqui uma soberba, é de se achar de estar sempre desconfiando de si, né, das suas próprias capacidades. Ou que fazer com que essa humildade não entendida não deixe frutificar os dons que Deus te deu, os talentos que Deus deu. Senta aqui. A magnificência, que é a virtude que inclina a realizar obras esplêndidas, difíceis de ser executadas, e sem se lamentar diante do trabalho ou das grandes despesas. Aqui ele fala até de uma forma material mesmo, né? Por exemplo, a construção de grandes templos, de hospitais, de universidades, entra o dom da magnificência. Inclusive ele fala que é a virtude própria dos ricos, que nada poderiam melhor empregar suas riquezas no culto a Deus em proveito e utilidade dos próximos. E aí entra a paciência aqui como um fruto da fortaleza, né? Como parte da fortaleza. Então é suportar a tristeza do espírito com a recordação da paixão e sofrimentos de Maria. Como frutos tem a resignação, a paz, a serenidade, a doce aceitação e até a loucura da cruz. E o vício oposto são as queixas e murmuração. A longanimidade, que é saber aguardar a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Então é aquela virtude de saber sofrer as demoras. Talvez nós aqui, né, a escola, vamos ter que exercer muito essa virtude. Da perseverança, de permanecer inquebravelmente no caminho empreendido, um dia após o outro. Perseverar no bem até a morte. E a constância, que é relacionada à perseverança, né? E aí o vício oposto da constância, ele traz dois. Ou a molicie, ou brandura, que aí desiste muito fácil na prática do bem. Ou o oposto, que seria até uma teimosia, que aí é não ceder quando já está, quando seria razoável fazer. Então tem a virtude da fortaleza, que é essa, e aí vem o dom da fortaleza, que é aí como Deus pode aperfeiçoá-la e vir o nosso socorro. É quando Santa Teresa fala, né? É uma grande e muito decidida determinação. Sofra-se o que quer, surja o que surgir, murmure quem murmurar, mesmo que não se tenham forças para prosseguir. Então é o dom que destrói a tibieza, que ela mesma define como uma tuberculose da alma, a que a tantos tem paralisado no caminho da perfeição, e que faz suportar as perseguições. E o vício oposto é um temor desordenado ou até uma timidez, uma frouxidão natural que provém do amor próprio à comodidade. A virtude da temperança. Ela modera as inclinações aos prazeres, que faz usar com um fim honesto e sobrenatural na forma apontada por Deus. Então, parte da virtude da temperança. A vergonha, aqui num outro sentido, né, do anterior, ou num outro sentido relacionado à timidez. A vergonha, pelo que eu entendi aqui, seria a própria vergonha na cara mesmo, assim. Porque ele fala no sentido de fazer temer o opróbrio ou a confusão. Também como parte da temperança, a honestidade, a abstinência, a sobriedade, a castidade, a virgindade. E como partes potenciais, a mansidão, clemência, a modéstia, que se encarrega, além da virtude do ornato, encarrega de moderar os vários outros movimentos do corpo e da alma em direção à excelência. E a humildade como parte que deriva da temperança, que é própria dela moderar o apetite da própria grandeza. Então, o virtuoso, para ter a humildade, ele sempre se compara em relação a Deus. Então, ele vai saber que sempre lhe falta muito para a perfeição, ou que lhe falta toda a perfeição.
E ele até sugere aqui como uma prática de humildade, assim como ele sugeriu anteriormente, mas aqui ele traz um outro exemplo, que é se comparar aos outros, no sentido de pensar sempre que o próximo sempre vai ter um bem que eu não tenho e que eu sempre vou ter um mal que o próximo não tem. Então, nesse sentido, a gente pode se submeter humildemente a qualquer homem, porque sempre um homem vai ter um bem que eu não tenho e eu preciso reconhecer o mal que eu tenho. Mas que você não tem a obrigação de se considerar o pior pecador do mundo, porque também, né, poderia entrar aqui numa falsa humildade. Aí ele sugere aqui 12 graus de humildade, que foi os 12 graus de São Bento, mas ele cita outros aqui. Ele fala que Santo Anselmo tem 7, São Bernardo resume em 3. É 3? Santo Inácio de Loyola, ele também fala 3, mas eu trouxe os 12 por acreditar que os outros estão, de uma certa forma, dentro desses, né? Então, o que seriam os 12 graus de humildade? Temor de Deus e recordação de seus mandamentos. Então, lembrar sempre que fomos resgatados do inferno. Não querer seguir a própria vontade. Submeter-se pela obediência a um superior. Abraçar pacientemente pela obediência as coisas ásperas e duras. Reconhecer e confessar os próprios defeitos. Crer e confessar ser indigno e inútil para tudo. Crer e confessar ser o mais vil e miserável de todos. Não falar sem ser perguntado. Falar com poucas palavras e voz humilde, não ser fácil ao riso estúpido e levar os olhos baixos. Santo Inácio inclui aqui o desejo também pela pobreza e pela desonra. E aí os outras virtudes que também derivam dela, né? A estudiosidade, que se opõe à preguiça na aquisição da verdade. A eutrapélia, que ela regula as diversões e as brincadeiras, que também pertence à modéstia. Então ele começa proclamando a necessidade do descanso corporal e espiritual, até mesmo para refazer as forças debilitadas pelo trabalho. Então ele fala que o recreio é um descanso e um justo deleite, e que seria um vício oposto a austeridade excessiva, que não querer recrear-se e deixar os outros recrear seria uma austeridade excessiva. Assim como também não se entregar às diversões ilícitas ou à nécia alegria. Então, por isso que ele deriva da temperança, né? Ele traz aqui algo para moderar isso. E fala aqui na modéstia do ornato. A visão de Santo Tomás, ele adverte que o vício não está nas coisas exteriores que o homem usa, mas sim por parte do homem que a usa e moderadamente, seja por vaidade, sensualidade ou por pensar excessivamente em aparecer elegante em público, ou o oposto disso, né, que seria apresentar-se de forma indecorosa, em desalinho. Sugere aqui, né, um cuidado da mulher casada, por exemplo, que pode se arrumar para agradar o seu marido, e que não pecariam nem veniamente se vestir de modo a seguir um costume geral, mesmo que os costumes não sejam tão louváveis, desde que não seja necessariamente pecaminoso. E aqui ele termina a parte das virtudes morais e começa então a vida da oração, que vai aqui da página 571 até a 690. Então, ele se dedica bastante aqui na oração. Começa falando, né, a visão de Santo Tomás. A oração é a elevação da mente a Deus para louvá-lo e pedir-lhe coisas convenientes à eterna salvação. Tem também Santo Afonso de Ligório, né, que ele fala: será que a nossa oração é sempre ouvida? Sim, mesmo quando não temos a resposta, né? Então, se for conveniente para a nossa salvação, ele nos dará. Se não for conveniente para a nossa salvação, ele não nos dará. Mas a oração é sempre ouvida. Inclusive, sobre a oração do que pedimos com certeza de ser atendida, é a fé, a esperança e a caridade.
de pedir a nós mesmos, porque se pressupõe que a alma que está pedindo é uma alma que quer. Então, eu pedir para o outro, eu não posso ter certeza de ser atendido, porque vai depender de uma abertura e uma vontade dele. É justo e lícito pedir. Mas aquela oração que sempre se pede, você pode crer com toda certeza que você vai ser atendido, são pedir essas 3 virtudes e o aumento dessas virtudes em você. Não é proibido, porém, né, pedir coisas temporais, mas não colocar nelas o fim único da sua oração, mas unicamente como um instrumento para melhor servir a Deus e tender a nossa felicidade. Então, é um querer condicional de Deus, né? Deus quer a nossa oração, como se dissesse desde toda a eternidade: eu te concederei tal graça se me for pedida, caso contrário, não. Então, pedir as coisas conforme a vontade, caso contrário, nossa oração, além de dizer conforme a vontade de Deus, né? Porque se a gente ficar pedindo coisas que não são da vontade de Deus, além de desagradar, seria uma oração inútil e estéril. Não se pode mudar o pensamento de Deus, que nunca se equivoca. E traz que a melhor fórmula da oração é o Pai Nosso, porque nela nós pedimos tudo o que de fato necessitamos. Santo Agostinho fala: Deus não manda o impossível, e ao mandar uma coisa, nos avisa que façamos o que podemos e peçamos o que não podemos, e nos ajuda para que possamos. Ele fala que existem algumas exceções, né, de conceder graças a quem não pediu, como foi o caso de São Paulo indo a Damasco. Porque Deus age conforme a sua vontade soberana. E que ele pode agir diretamente e indiretamente, né? Então os anjos, os santos nos apoiam com as suas próprias orações. E tem o culto de latria, que é o culto de adoração, que é próprio a Deus. Mas aos santos se pode fazer o culto de dulia, que é o culto de veneração. A Santíssima Virgem de hiperdulia e a São José, o primeiro no que diz aos santos, o culto de protodulia. E o poder de intercessão dos santos também depende do grau que ele atingiu. Então, é por isso que fala das orações das graças da Nossa Senhora, né? Que é aqui Deus lhe concedeu a possibilidade de distribuir as graças conforme ela bem quiser. Mas também há aqueles santos que são especialistas em algumas graças específicas. Sobre rezar pedindo a intercessão das almas do purgatório. Ele fala que as almas do purgatório não conhecem os nossos pedidos, né? Então, é o melhor, o mais recomendável que a gente ore por eles ao invés de pedir a intercessão deles. Mas que essas almas, em geral, podem estar rezando por nós, especialmente se tiverem um amor, né? Uma questão familiar, ou se foram almas muito caridosas, que têm uma caridade universal. Elas podem estar rezando, mas não estarão ouvindo as nossas orações. E devemos orar pelos nossos inimigos, mesmo sem obrigação de pedir em particular por eles. Mas, se fizesse isso, seria aí um ato excelente de perfeição. São Francisco de Sales fala: pela oração falamos com Deus e Deus nos fala. Aspiramos a Ele e respiramos nele. E Ele nos inspira e respira sobre nós. Por isso, a oração e a teologia mística são a mesma coisa. E aí ele vai começar, logo ele entra aqui nos graus de oração, que aí leva à questão mística, né? E as dificuldades da oração. Então ele fala que tem as causas independentes da vontade e aquelas que são voluntárias. Independentes da vontade: a índole, o temperamento, pouca saúde, fadiga mental, puerpério talvez. Quem já passou sabe das dificuldades nesses períodos. Uma direção pouco acertada do diretor espiritual, que pode impor uma meditação discursiva, por exemplo, quando a alma já está evoluindo para uma oração mais simples e profunda, e o próprio demônio, né? Como a gente já viu, como ele perturba. E o que seriam as causas voluntárias da nossa distração? Então, uma falta de preparação prévia para a oração, a falta de dedicar um tempo, um lugar, a postura, o pouco recolhimento, ou uma curiosidade vã, uma ânsia de ler tudo. E que somente os estados contemplativos muito elevados vão poder orar sem distração alguma.
Então ele fala que a gente não deve também perder a paciência conosco mesmo, né? Diante das nossas distrações. Então, nós temos que nos elevar suavemente o espírito do recolhimento 1000 vezes se for preciso e nos humilhar na presença de Deus pedindo a sua ajuda. Então, quando a aridez e a secura são permitidas por Deus, pode-se também pensar que a alma entrou na noite dos sentidos. Então, que não é necessariamente algo ruim, mas que você está com uma alma em elevação, né? E evitar cair na armadilha da rotina, do excesso da atividade natural, do desalento quando pensa que não está avançando na oração, ou o oposto disso, quando você já crê que está mais à frente do que você acha do que você está de fato, né? E aquele apego ao consolo, ou alguém que já sentiu, né, alguma experiência de ficar apegado do que ele chama, que pode ser até mesmo uma gula espiritual. Ou apego a um método específico, não, eu só rezo nesse formato, como se fosse o único método possível de exercício de oração. Aí ele traz aqui a oração litúrgica ou a privada. A litúrgica, ela tem a força e a eficácia santificante, porque é aquela que está junto com o sacrifício, né? Então ele traz aqui que essa é a oração que, por sua natureza, ela glorifica a Deus da sua forma máxima, nos sacramentos, na Santa Missa e na prática das virtudes cristãs. E que as demais virtudes, elas encaminham para essa finalidade. E a missa tem uma eficácia santificante verdadeiramente incomparável. Tudo foi inspirado por ele, que é o autor dos Salmos. Tudo nos conduz para estar com Cristo, por Cristo, com Cristo e em Cristo, para dar a Deus toda a honra e toda a glória. Então ele fala, né, até mesmo para essa perfeição, como a gente já tinha visto, né, a missa diária, né, seria recomendável para a perfeição, com a devida preparação, mas que ela não esgota nela a vida espiritual, porque ainda assim, com efeito, o cristão é chamado a entrar no seu quarto para orar ao Pai a sós, né? Que seria a cela interior. E as duas formas de oração, elas se complementam e se beneficiam mutuamente. E que o fato comprovado na vida dos santos, aí seria a contemplação infusa que ocorre. Que aí depois ele já explica qual é o fenômeno que acontece lá. Mas ele fala que é muito intenso e se produz quase sempre a chamada ligadura das potências, que impede quase materialmente a alma de produzir uma só palavra. Só violentando-se muito, ela chega a uma distração voluntária, que aqui nesse caso seria recomendável, por exemplo, né? Quando ele fala quando você precisa terminar uma oração que é do ofício, né? Dentro de uma ordem específica, ou até mesmo um padre que está rezando uma missa, ele precisa um Padre Pio, né? Ele precisava, senão ficava por horas e horas ali em êxtase e não terminava. Então ele precisa de uma distração voluntária para voltar e finalizar. E ele cita alguns santos que, né, depois que conseguiam terminar a oração, aí corriam para o quarto e aí ficavam em êxtase. Tipo, agora consigo e posso ficar o tempo que preciso. E aí ele entra finalmente, né? Então pode-se assegurar que o nosso progresso ao amor divino depende da nossa vida de oração e para isso tem os graus de oração. Então Santa Teresa, ela define os graus de oração como se fosse uma marcha até a santidade. A gente pode comparar então os graus de oração com as moradas de Santa Teresa, ele tem uma relação. A escadinha de São Pedro tem uma relação aqui, até mesmo a semeadura, a parábola da semeadura. Bem compreendida, ela traz essas mesmas verdades. Então fala em seus relatos no caminho e na perfeição. Não é inteiramente certo, por exemplo, que Santa Teresa, quando ela falava dos graus e os fenômenos, que ela estava falando somente da alma dela, porque ela conhecia muitas almas, ela também estava ali dirigindo, né, fixando-se em muitas almas, e ela observou então que era um fenômeno que realmente acontecia com essas almas, por isso que pode-se dizer que tem uma espécie de um manual, né, para esses graus. Ela já começa fazendo uma advertência que as moradas, elas não podem ser entendidas de uma forma linear.
Como se uma viesse necessariamente depois da outra. Ele fala assim que a alma, ela é muito, muito mais... tem uma plenitude, então a gente não pode reduzi-la dessa forma. Então a gente tem que deixar a alma como se fosse passear. Então em alguns momentos ela vai para um aposento, outros momentos ela vai para outros, e que embora ali, né, tenha as 7 moradas, ela fala que podem ser milhares os aposentos e que a gente pode deixar a alma passear. Então em algum momento uma alma que já está num grau místico, ela pode voltar de uma outra maneira, e que isso é esperado. Não se obrigue a passar muito tempo em um só aposento. E não considerem poucos os aposentos, mas 1 milhão, pois de muitas maneiras as almas entram aqui. E aí os 9 graus, que é proposto, né, pela maioria das autoridades espirituais, elas seguem então as pegadas de Santa Teresa. Aí ele tem os 3 primeiros graus, que estão na ascética, que é a oração vocal, a meditação e a oração afetiva. Aí ele já explica de cada um deles. Aí o 4º grau seria a transição para a mística, que é a própria oração de simplicidade. E a partir do 5º até o 9º são as orações que já sugerem ali a mística e caminhando para o matrimônio espiritual, que é o recolhimento infuso, a quietude, a união simples, a união estática e a união transformativa. Aí começa falando então da etapa predominantemente ascética. A vida cristã nunca está numa etapa exclusivamente ascética e outra exclusivamente mística. O que vai diferenciar é a quantidade de frequência, né? A frequência que aqueles fenômenos acontecem dentro de uma alma. Então, e a influência mais ou menos latentes e também como isso frutifica, né? Como é que aquela alma se transforma. Necessariamente ela que vai passando, a pessoa vai se transformando. Então, no 1º grau, até mesmo na oração vocal, que a gente pode fazer um paralelo como entrou na morada, né? Entrou no castelo, já subentende-se que já se deixou a vida de pecado, né? Então, já é a oração vocal que já tem aqui o seu grau mesmo elevado, mesmo sendo o primeiro. Então, são 3 modos de atenção que se podem colocar. A material, então, é o se pronunciar corretamente as palavras nas fórmulas de oração. A literal, que se fixa ao sentido de cada uma das palavras. E a espiritual e mística, mesmo a oração vocal, que é aquela que eleva o pensamento a Deus durante a oração. Ela se atenta ao fim da oração, ou seja, a Deus e a coisa que se pede. E aí sobre o tempo, né? Ela fala também que é um pouco relativo, usando aquela ideia de que uma só Ave Maria bem rezada valeria talvez mais do que um rosário mal rezado. Ou, no caso ali de Santa Teresinha, que ficava só no Pai Nosso, né? Então, a questão do tempo e o que se reza também é um relativo. Então, ela sugere que se deve rezar o tempo todo que seja necessário para excitar o fervor interior e não causar-lhe tédio nem aborrecimento. Quando orardes, não fale muito como os gentios, que pensam serem escutados à força de palavras. Tenham em conta tantos devotos que possuem o dia recitando orações inacabáveis e talvez com descuido até de seus deveres mais urgentes. O próprio Cristo nos deu exemplo de longa duração, passando nela às vezes noites inteiras, embora sem multiplicar palavras, mas empregando sempre a mesma fórmula, como fiat voluntas tua, né? Faça-se a tua vontade. E o fim da oração vocal é excitar o afeto interior. As orações perfeitas, o Pai Nosso, Ave Maria, o Creio, Salve Rainha, Glória, Ângelus. E a mais sublime de todos é o Pai Nosso, que aí traz as 7 petições perfeitas que estão de acordo com a perfeita vontade de Deus. Coloca aqui também entre elas o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão sendo as coisas necessárias para viver, o pão material e a Eucaristia, que nos alimenta espiritualmente também. Porque a cada dia nos dará aquilo que precisamos para que descansemos tranquilos e confiantes no braço da providência, sem nos preocupar com o amanhã, na providência amorosíssima de Deus.
Os santos encontravam nessa oração o verdadeiro maná escondido de oração. O segundo grau é a meditação. A meditação discursiva. A meditação eu acho que ele causa talvez um pouco mais de dúvidas, porque nos nossos tempos a palavra meditação ela sugere outra coisa, né? Não é uma leitura aprofundada, né? Mas ele sugere um estado que aqui seria mais talvez próximo a uma oração de quietude. A meditação aqui, ele sugere como uma aplicação racional da mente a uma verdade sobrenatural, e ela se utiliza muito de questões que estimulam o intelecto, por isso as leituras entram aqui como meditação, não sendo com uma fórmula exclusiva. Eu posso meditar uma leitura da Sagrada Escritura, um livro, né, uma leitura espiritual ajudaria nisso também, ou até mesmo memorizar uma passagem de Jesus Cristo, meditar os mistérios no próprio terço, então tudo isso seria uma meditação. Então ela tem essa intenção, a intelectiva e a afetiva. Então a intelectiva ela tem por objeto chegar a convicções firmes e enérgicas. É necessário que a vontade se lance ao amor da verdade, que o intelecto lhe apresenta elaborada por seu discurso. Para que ela consiga avançar, né, e chegar na vontade afetiva, é absolutamente imprescindível que a alma aspire santificar-se. Um obstáculo para ela é a excessiva rigidez ou o abandono completo. Então ele compara aqui, né, que a meditação ela é necessária como uma criança que precisa de um andador, ela precisa de ajuda ali até ela conseguir caminhar sozinha. E que em alguns momentos ela vai precisar de novo, enquanto ela ainda não está segura e firme para passar no próximo passo. Então ela fala para ter um cuidado, para não se avançar muito para o próximo se eu ainda não sei caminhar sozinho, ou para que eu fique ali sempre usando o andador, sendo que eu já conseguiria caminhar. Então ela vai crescendo e a alma vai sentir cada vez mais a necessidade ou menos de se utilizar aqueles moldes, né? Então ele traz aqui diversos métodos, que foi algo que a gente até teve dúvida algumas semanas atrás, ele traz alguns métodos. Então ele traz o método de Guido, o Cartucho, de Frei Luís de Granada, de São Pedro de Alcântara no Tratado da Oração, de São Jerônimo Graciano, de São Francisco de Sales, de Santo Afonso de Ligório. E aí eu trouxe de uma forma um pouco mais explicada de alguns, como o de São Vítor, que ele sugere se trabalhar a meditação em 5 momentos. Um momento de leitura, um momento de meditação dessa leitura, a oração, a operação e a contemplação. Santo Inácio de Loyola, ele exercita as 3 potências, a memória, o intelecto e a vontade. Ele traz um esquema aqui, então na página 607, ele tem o esquema do método de Santo Inácio. Ele traz também de alguns outros, mas eu acho que por ser mais comum aos nossos tempos, eu estou trazendo esse método aqui. Então, que primeiro se faz como se fosse o exame do intelecto. Então, primeiro, o que eu devo considerar sobre a matéria, né, do que estou lendo, do que estou meditando? Ele traz perguntas a se fazer. Que consequências devo retirar isso para a minha vida? Que motivos tenho para isso? Como tenho me conduzido até hoje nesse ponto? Como devo me portar de agora em diante? Que dificuldade tereis que vencer? Que meios devo empregar para consegui-lo? Tudo isso num exame do intelecto. Depois, sobre a vontade. Então, aquilo que o intelecto entendeu, a vontade colocar como propósitos enérgicos mesmo. Formar propósitos práticos, concretos, enérgicos, humildes e confiantes. E aí, excitando as demais potências a orar em relação a isso. E aí, por fim, aqui, ele fala do exame disso, para fazer como se fosse um exame da meditação. Como eu fiz essa meditação? Ela foi boa? Ela foi bem feita? Se sim, por quê? Se não, por quê? Que consequências práticas eu tirei? Qual foi a luz que eu recebi? E, né, se teve, por exemplo, algum versículo dentro da leitura que me chamou a atenção, que é o que o método propõe, de se
pegar esse versículo, essa passagem, como um ramalhete espiritual para você se dar presente ao longo do dia. Então, você trazer à sua memória aquela mesma passagem, aquelas mesmas palavras, para que você também memorize, como um mantra diário. E aí ele traz também, né, um método aqui de São Sulpício, que é interessante também, mas como uma forma assim de pontos em comum, ele fala que a meditação, ela traz uma resolução enérgica. Então, para você saber se a meditação foi boa, você tem algo prático mesmo para você trazer para a tua vida. São Batista de Sales fala: a alma se proponha na presença de Deus, reflita sobre o que tem feito e o que deve fazer, se entregue a uma conversa afetiva com Deus pedindo graças e bênçãos, e termine com uma resolução enérgica, muito concreta e particularizada. E o que se meditar, né? Então, muitas pessoas não conseguem meditar senão utilizando algum livro. Até mesmo Santa Teresa passou 14 anos dessa forma. Meditar algum livro, algum versículo. A gente tem lá aquele livrinho que é o Mensagem de Natal, não sei se vocês têm, eu tenho um aqui. Ele propõe uma meditação com base em São Mateus, né, na semeadura. Então, geralmente, os livros são tantos que transformam a meditação... aqui é um perigo, né? Ele adverte. Às vezes, utilizar muitos livros, ele pode, ao invés de ser uma meditação, se transforma numa leitura espiritual, que é útil, mas não é a meditação, ela não substitui. E aqui, contra aquilo que seriam as nossas distrações voluntárias, né? Que como é que a gente pode trabalhar contra elas, né? É estipular um tempo, um lugar, uma postura, o quando se fazer, né? Então, ele fala que os livros sagrados, ele designa também a manhã e o silêncio da noite como as horas mais apropriadas para a oração. Senhor, de manhã ouvirás a minha voz, de manhã estarei na tua presença e aguardarei. Ou aquela passagem que fala: pelo meio da noite eu me levantava para render-se graças por causa dos teus justos julgamentos. Aí sobre o lugar deve ser um que convide ao recolhimento e à concentração do espírito. Então, pode ser o seu quarto, pode ser um local na sua casa, né? Mas se conseguir ser numa capela, numa igreja que a própria arquitetura auxilie, né? Para algumas pessoas é conveniente diante dos espetáculos da natureza. Então, diante, né, de um pôr do sol, de um sol nascendo, uma montanha, um mar, não é o nosso caso, né, um lago ali. Para algumas pessoas isso ajudaria a entrar numa meditação. Para outras pessoas isso seria um obstáculo. Então depende muito também das inclinações do próprio temperamento. A postura tem a sua importância, embora se saiba que quem ora é a alma e não o corpo. Então ele sugere uma postura humilde e respeitosa, que pode se fazer de joelho, mas não é a regra. Não se deve levar isso com uma rigidez excessiva ou exagero. Então, evitar os dois extremos, ou um conforto excessivo, né, que o conforto também não facilitaria, a excessiva comodidade, ou a mortificação excessiva, que poderia prejudicar. E em relação ao tempo, Santo Afonso de Ligório, ele sugere aos principiantes, que eu creio que somos nós, não impõe mais que meia hora diária, mas que se vá aumentando o tempo na medida em que crescem as forças da alma. E São Francisco fala que para as pessoas do mundo, que aqui também somos nós e as da vida ativa, ele já propõe 1 hora. E para os religiosos se aconselha 1h30 a 2. Agora entramos no 3º grau, que é a oração afetiva, que já é uma transição, então, para entrar na próxima, que é de quietude. Ela é como se fosse um misto aqui, da oração, da meditação para a oração da quietude,
que é quando começa a vir aqueles consolos, aqueles uns sentimentos mais afetivos mesmo. Então, ele predomina os afetos da vontade, ele acaba predominando mais até mesmo do que sobre o discurso do intelecto. Então, é como se fosse uma meditação simplificada, com maior ou menor rapidez ou facilidade, também segundo o temperamento de quem a exercita. E aí, quando se deve fazer essa passagem, é evitar também duas armadilhas, ou muito cedo ou muito tarde. A alma não deve tentar voluntariamente provocar os afetos. A vontade e a potência cega e somente pode se lançar a amar o bem que o intelecto lhe apresenta. Então, ele fala que, psicologicamente falando, esse tipo de oração, ela aparece como um verdadeiro alívio para a alma. Porque ela começa a diminuir o rude labor da meditação discursiva, né? Porque entende que quem está na meditação discursiva está numa tentativa e diária, numa decisão. E aqui, assim, é como se respirasse um pouco. Nossa, agora eu consigo chegar aqui sem precisar de todo esse trabalho. Então, ele fala que as principais vantagens são uma união mais íntima e profunda com Deus, um desenvolvimento proporcional de todas as virtudes infusas, por isso que ele falava em todas as virtudes, né? Como desenvolver, recolhimento. Então, aqui, se consegue fazer isso, elas vêm como de brinde, elas aparecem junto. E aí costuma produzir consolações e suavidades sensíveis. E como obstáculo, há alguns que creem fazer um ato intensíssimo de amor a Deus apenas apertando fortemente os punhos e forçando o seu rosto até a congestão, ao mesmo tempo em que lançam uma exclamação amorosa. Não é isso. Basta retificar e elevar suas motivações, fazendo-o simplesmente para glorificar a Deus no âmbito mais puro do amor. E ele adverte: cuidar para não crer-se mais adiantado na vida espiritual, por sentir o coração cheio de doces emoções. Há de se observar, então, para saber se realmente houve essa evolução da vida espiritual, os frutos que elas deram. No modo, né, de se guardar um silêncio, na forma de falar, no tratar, em como faz as suas obrigações de Estado. Senão também fala que poderia cair numa pula espiritual de somente procurar os consolos. Deus costuma aí castigar, tirando os consolos, para que se aprenda a retificar sua intenção e veja por experiência o pouco que vale quando Deus se retira. Então, ele fala que é uma ilusão também da alma achar que, por ter evoluído, não vai precisar em alguns momentos voltar e recorrer à meditação. Nunca mais terá necessidade de voltar a ela. E aí, passando-se, chega no 4º grau, que é a oração de simplicidade. Santa Teresa fala dele como um nome de recolhimento ativo ou adquirido. Então aqui ele se diferencia porque aqui ele é ativo porque ainda predispõe-se a nossa intenção, né? O parar e ficar ali para se ter esse momento, né? Diferente dos próximos graus, que ele acontece de uma forma infusa, né? Deus vem no momento que a pessoa talvez menos espera. Aqui não, ela está ali esperando isso. Então, por isso, ativo. Chamam de oração de simples olhar, presença de Deus ou simples visão de fé. Então, é aquela oração que basta, né? Chegar, crer, né? Crer em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, na sua presença real e viva ali, e ficar com essa atenção amorosa dirigida a algum desses objetos divinos, né? Que é Deus em si mesmo, alguma das suas perfeições, seja nosso Senhor Jesus Cristo, ou algum de seus mistérios, sejam outras verdades cristãs. Então aqui a alma ela já deixou o discurso, ela só está crendo e amando. É uma doce contemplação e que a mantém ela num doce sossego. Trabalha pouco e recebe muito. O seu trabalho é agradável. Então ela está chegando cada vez mais próximo da fonte de onde emana a luz, de onde emana as graças, as virtudes. Então ela acaba sentindo isso mesmo. Sem violência e sem esforço, isso quase insensivelmente a alma vai saindo da vida ascética para entrar plenamente na mística.
Então ele não propõe nenhum método aqui, porque não existe um método para isso, basta olhar e amar. É a fé viva, é crer. E adverte para não desanimar pelas securas. Se está longe de ser sempre uma oração, ela está longe de ser sempre, né, uma oração doce e saborosa. Não esquecer que o fruto da oração deve ser traduzir numa melhora geral da vida cristã no seu conjunto. A alma, com menos trabalho aqui, consegue resultados santificadores mais intensos. Então, todo o conjunto da vida acaba se elevando e se aperfeiçoando. Aí ele termina o 4º grau e ele começa aqui, antes de falar do 5º grau, ele vai um tempo, tanto que eu até voltei, eu falei, será que eu me perdi? Porque já devia estar no 5º, 6º, porque ele fica bastante tempo falando sobre a contemplação. E aí dá para entender porque ele fala tanto da contemplação, porque é o que vai ser a matéria dos próximos graus, né, da oração. Então a contemplação é aquela santa embriaguez da alma. Ela produz uma grande quietude, paz e contentamento no espírito. A sua doçura e suavidade superam em muito todos os deleites dessa vida, como dizem todos os místicos que já passaram. Então ele fala que Santa Teresa dizia que se reunisse todos os deleites, tudo aquilo de bom que o mundo poderia dar, todos os gostos do mundo, ainda assim não conseguiria explicar o que é sentir esse contentamento divino. E adverte, não se pode realizar ela sem retificação das paixões. Então, se a gente lembrar, no começo ele fala, né, dos graus da morada, né? Conforme as almas iam evoluindo, chega um momento aqui elas não têm pecado, nem pecados veniais. Aqui tem ainda algumas imperfeições no começo dela, né? Mas para entrar nela não é possível sem retificação das paixões, que é aquela que se entrega aos vícios, sobretudo os da carne, ou que vive entre risos e tumultos. Não tem sua alma disposta para o sossego e quietude da contemplação. As virtudes morais cooperam de maneira remota e removem os obstáculos dos vícios. E não basta somente a fé aqui, porque como a gente já viu, a fé ela pode se caminhar com o pecado, né? Porque a fé ela inclusive age para quando uma pessoa precisa se converter, é como se fosse aquele última chance que Deus dá, então ele deixa a fé na pessoa. Então ela pode coexistir com o pecado, mas então essa fé aqui não pode entrar na mística, porque para entrar na mística aí o pecado já não pode mais fazer parte. E que o fenômeno contemplativo nem sempre se produz de uma forma igual. Então às vezes ele pode durar horas, em alguns momentos como um toque místico, em instantes, mas em geral não fica nem 5 minutos dentro de uma mesma intensidade. E começa a citar quais são os tipos de fenômenos que começam a aparecer aqui. Então o organismo começa visivelmente a se alterar. Os olhos se escurecem como que afetados por uma névoa que dificulta a visão. A respiração se torna fraca. E aí de quando em quando tem que ter uma aspiração profunda para voltar em si, assim, para conseguir ter força novamente, né? Ele fala que os membros, especialmente os dedos das mãos e os pés, é como se não se sentisse mais ele, né? Não consegue assim se pegar um objeto. E a explicação desses fenômenos é que a alma ela vai exigir até mesmo uma energia que o corpo precisa emprestar. Então tá diante, né? Como a gente, né, não está acostumado a estar na presença divina, precisa-se de algo muito, muito intenso aqui e vai se intensificando conforme os graus avançam e só nos últimos graus a alma deixa de sentir dessa maneira porque ela já se acostumou a estar na presença divina, mas no começo não suporta, né? Como se assim, a presença divina de Deus fosse tão grande que a nossa limitação humana fizesse-se como perder os sentidos mesmo. Ele fala aqui, né, a explicação é a limitação das nossas energias. Quando o espírito absorve em uma operação intensa, o corpo tem que dar um contragolpe e um desamparo de energia que a alma lhe roubou.
Como consequência, a contemplação infusa gera na alma grandes impulsos rumo às virtudes, como uma abnegação de si, um espírito de sacrifício, um amor à cruz, a Deus e ao próximo em um grau intensíssimo. E ele ajuda na santificação da alma, mas não produz instantaneamente um santo, nem necessariamente. Então, que muitas almas, né, chegaram e depois não evoluíram, né? São Tomás dedica a Suma Teológica uma questão interessante sobre a vida contemplativa. Se valia mais uma vida ativa ou uma vida contemplativa. Aí começa falando, Maria escolheu a melhor parte. E é sabido que Maria representa a vida contemplativa. E ele dá 8 razões tomadas de Aristóteles para provar a superioridade da vida contemplativa sobre a vida ativa. A contemplativa se refere às coisas divinas e a ativa às coisas humanas. As necessidades da vida podem obrigar alguém a se dedicar à ação, mas que ela não deve ser feita como uma maneira de subtrair a vida contemplativa, mas ela deve somar. Então, é o cuidar que uma vida agitada, cheia de ocupações, porque elas podem chegar a quase submergir a contemplação. E que o ideal seria uma vida mista, uma vida ativa, mas que essa ação seja um transbordar daquilo que se teve na contemplação. E aí ele entra nos próximos graus. Voltamos ao 5º grau, que são os graus da oração contemplativa. O 5º grau é o recolhimento infuso. Então é aquele momento que Deus vem de fora para dentro, né? Então aqui a alma ela não perde nenhum sentido nem potência. Tudo está inteiro. Mas ele está inteiro para empregar-se em Deus. Então nesse grau tem-se luz viva sobre Deus e seus mistérios e um profundo silêncio espiritual. Aí o 6º grau entra a quietude, porque a alma ela fica de um modo que não consegue nem falar. O falar, mesmo pouco, cansa, assim como o rezar, o meditar. Não quer outra coisa senão amar. Ela dura algum tempo ou muito tempo. Entende a alma com os seus sentidos que ela já está junto a Deus e que mais um pouco chegará a ser uma só coisa com Ele. Então tem um grande deleite no corpo e uma grande satisfação na alma. A diferença fundamental das demais é que aqui ela já sente que ela tem a posse de Deus, a posse do sumo bem. Não fala no livro, mas eu lembrei de uma passagem de Santa Teresa e São Tomás também, que eles dizem que eles não sabiam que tinha a 7ª morada. Então, me parece que nesse grau aqui, eles já estão sentindo que tem a posse de Deus e sentem a coisa que, assim, já estamos na plenitude. E aí Deus chegou com um presente, né? Que foi a 7ª morada, e falaram, nossa, era possível avançar ainda mais. Mas aqui a alma já sente. Ele fala assim, não precisa mais de convite para entrar. Então a alma já está o tempo todo nessa plenitude. Aqui começam a andar juntas Marta e Maria. Ocorre aqui uma dilatação da alma. Quando a alma já não teme nenhuma penitência, não teme perder saúde, não sofre mais, né? Inclusive o sofrer é amar, é bom. Ocorre o sono da potência, que é uma celestial loucura. Aqui até mesmo pequenas infidelidades, aquelas pequenas imperfeições que eles têm, custam muito caro para essas almas. Porque eles estão muito diante da luz e a luz iluminou a ponto de que, né, qualquer teia de aranha é vista diante de muita luz, né? Então, pequenas infidelidades custam muito, como se eles fossem grandes pecados, né? Aí no 7º grau, ela compara como se fosse uma transformação mesmo, assim. Até então a alma era uma lagarta e aqui ela vai se transformar numa bela e branca mariposa. Ela fala, aqui já não é a mesma coisa, ela percebe que mudou, tem um toque místico. É aquele grau de contemplação infusa na qual todas as potências interiores estão cativas ou ocupadas em Deus. Então ela fala que inclusive a memória, a imaginação, ela está cativa em Deus. Só ficam livres, embora imperfeitamente, os sentidos corporais exteriores. A intensidade da experiência mística é indizível. Tem um deleite grandíssimo, a maneira de desmaio.
Se os olhos estão abertos, é como se não visse. Se lê, não acerta a letra. Não consegue formar uma palavra. Está em sublime absorção das potências e dura pouco tempo, geralmente meia hora. E de acordo com os graus, pode se prolongar por mais tempo. O demônio não pode aqui falsificar essa oração. Ele fala que a Santa Teresa acredita que o demônio nem conhece, não sabe que chega aqui, porque aqui já está a sua majestade tão unida com a alma e com a essência dela que o demônio não consegue mais se aproximar, de tão íntimo e secreto que é. Depois que Deus fez uma alma chegar aqui e ela se esforça a ir adiante, verá grandes coisas. E aí outros fenômenos que São João da Cruz cita, é o toque místico, né? Que ele fala, ó mão macia, ó toque delicado de Deus. E aí tem os ímpetos, feridas e chagas de amor, porque estão também já se aproximando mais de Cristo. E ele causa uma dor, mas eles falam que é uma dor tão saborosa que nunca mais queria que lhe faltasse. Aí vai para o 8º grau, que é a união estática. Então, que conforme ele vai falando aqui os fenômenos, me parece aqueles êxtases que, né, quem já viu os filmes, assim, por exemplo, Santa Bernadette, né, quando tá naquele êxtase, assim, que mesmo que se queimasse, que, né, espetavam, passavam assim a mão na frente e o corpo não reagia em nada, não queimava, não acontecia nada, ela está em um grande êxtase mesmo. Ele fala que o pobre corpo não pode resistir e sobrevém a êxtase. Seu rosto aparece radiante, o êxtase é completo e perfeito, é inútil gritar, espetar, queimar, o estático não volta a si, a não ser que seja imposto por uma pessoa constituída de autoridade religiosa, porque Deus quer glorificar a autoridade religiosa, então faz com que somente nesse caso a alma saia do êxtase. É a verdadeira transfiguração. Como fenômeno extraordinário que acontece aqui, pode acontecer a levitação. Para não confundir com histéricos e possessões. No estático, tudo é tranquilo, digno, decoroso, edificante, sobrenatural. Não há como confundir luz com trevas. O oposto busca lugares concorridos, fica com grande perturbação ao voltar em si e faz por capricho. E aí o 9º grau é a união transformativa, é o matrimônio espiritual. É aquele momento que São João da Cruz fala que, como até então era a alma era uma madeira, né, se transformando ali num fogo, e aqui já é tudo fogo. A madeira já se transformou. Hugo de São Vítor chega a dizer que o matrimônio espiritual não é uma simples comparação com o matrimônio humano, mas que ele é como se fosse o matrimônio humano, uma figura daquilo que é o matrimônio espiritual. Uma figura, embora sombria, né? Porque é humano. Mas por quê? Porque tudo nele encontra intimidade, fecundidade, alegria e de grandeza, né? E que as uniões terrestres, isso, o que de melhor se teria, pareceria uma frieza diante do que seria o matrimônio espiritual. Porque são almas que já não podem se separar. Mesmo durante o sono, continuam em permanente amor. E aí aqui, ele fala em todos os momentos que é como se os véus fossem sendo tirados conforme se chega mais perto de Deus. E aqui, tiram-se os véus. Não todos, porque todos só pode ser tirado no céu, mas quase todos, né? E aqui ela fala que aquela mariposa branca que a alma se transformou, nem ela existe mais, aqui ela já morreu. Porque ela estava com uma grandíssima alegria porque encontrou repouso e que nela vive Cristo. Então há um esquecimento de si. Olha para as coisas de Deus e Deus olha pelas suas. A glória de Deus é sua única preocupação. Os atos de amor dessa alma são preciosíssimos. E se merece mais em um do que em todos os que tinham feito até então na vida. Um só desses já valeria mais. Então é aquela que ele compara, um só ato de Nossa Senhora varrendo a casinha de Nazaré valia mais do que muitos atos, né? Então aqui é uma comparação com isso.
A perseguição aqui ela não é mais tolerada como era até então. Aqui ela passa a ser desejada, a perseguição passa a ser amada. Santa Teresa tinha uma simpatia, predileção pelos que a insultavam e humilhavam, e sem nenhuma inimizade. Tinha um grande amor por essas pessoas. E não tem tempestade na terra, nem vendaval no inferno que possam comover minimamente o centro ou as profundezas dessas almas. Ela nunca é perturbada, nem mais pelos fenômenos de antes. A alma foi se acostumando a ter as comunicações divinas, então aqui ela já não cai mais em êxtase, porque ela se acostumou. Então fala que aí, quando há a morte desses santos, é quando se rompe o véu. A morte é suave e doce, ainda mais do que foi a vida espiritual de toda a sua vida. É a morte de amor. E todos poderiam chegar a essas alturas. Inclusive somos chamados, né, para isso. Sede, portanto, perfeitos, como o Pai Celeste é perfeito. E o que é preciso para alcançar essa santidade? Querê-lo. Finaliza essa parte com uma exclamação de São João da Cruz. Ó almas criadas para estas grandezas e para elas chamadas, que fazeis? Em que vos entretedes? Vossas preocupações são baixezas e vossas posses, misérias. O miserável, cegueira dos olhos, ó miserável, cegueira dos olhos de vossa alma. Pois tanta luz estáis cegos, e para tão grandes vozes estáis surdos, não vendo que, enquanto buscais grandeza e glória, permaneceis miseráveis e baixos, feito ignorantes e indignos de tantos bens. Aí termina aqui, nessa parte. E aí ele volta, então, falando de questões práticas, né? Então tá, o que a gente faz então, né? A gente quer um pouco disso. Ou quer muito, né? O que é preciso querê-lo.